Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Como é que foi a semana? Fala pra mim nos comentários, não esquece de deixar o que Deus falou contigo na semana passada. E não esqueça do desafio. Gente, pega sua Bíblia, abre Mateus capítulo 25, versículo 14 e vem comigo. No devocional de hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Você já deve ter ouvido falar dessa parábola, mas vamos trazer ela aqui de uma maneira resumida, só para ficar fresquinha na nossa cabeça e a gente conseguir entender o devocional de uma maneira mais clara, beleza? Ó, tinha um senhor e tinha uns 3 servos. Esse senhor ele ia fazer uma viagem, então ele deixou os 3 servos encarregados por alguns valores que ele tinha. Ele distribuiu esses valores de acordo com a capacidade de cada um. Para o primeiro, ele entregou 5 talentos. Talento era a moeda da época. Para o segundo, ele entregou 2 talentos. E para o terceiro, somente 1 talento. E aí ele saiu. Quando ele voltou, ele foi fazer a prestação de contas. E na prestação de contas, ele chama o primeiro. E aí, como é que foi? O primeiro diz, olha, você me confiou 5. Eu multipliquei, agora você tem mais 5. Está aqui os seus 10 talentos. Ele fala, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Chama o segundo. Aí o segundo vem e diz a mesma coisa. Chefe, você me confiou 2. Eu fiz mais 2. Estão aqui os seus 4 talentos. E ele fala, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Chama o terceiro. Aí o terceiro vem. E aí ele diz, olha, senhor, eu sabia que é um senhor rigoroso. E colhe onde não planta, junta onde não semeia. Eu fiquei com medo. Então eu escondi no chão o talento que o senhor me confiou. Mas tá aqui o talento. O senhor olha, diz, servo negligente e mau. Sabendo que eu colho onde não planto, que eu junto onde não semeio, você nem pensou em colocar no banco para me render juros e quando eu voltasse eu tivesse o lucro dos juros? Fazer o mínimo? E aí esse senhor mandou tirar do servo que tinha somente esse 1 talento. Deu porque tinha mais. Porque diz que aquele que tem mais receberia mais, e aquele que tem pouco, até o pouco que tem, será tirado. E lançou esse servo no lugar onde tem o ranger de dentes e as coisas pegam fogo. Então esse é o resumo da parábola dos talentos. Um resumão. E por que ela é tão importante pra gente? Por que o devocional de hoje é sobre isso? Eu entendo essa parábola como sendo um combustível para a nossa vida cristã. Porque ela tem um princípio de compartilhar e de não reter para nós as coisas que Deus tem confiado. E isso se estende a vários pontos que nós vamos ver aqui no devocional. Ponto número 1. Compartilhando aquilo que a gente aprende. Vamos colocar aqui o devocional. Você está vendo esse vídeo de devocional, você está aprendendo sobre a parábola dos talentos e aquilo que Deus quer pra gente. E qual que é a ideia dele quando ele entrega e confia algo pra nós. O que a gente vai fazer com isso? Tá uma roda de amigos, tem o teu amigo lá que tu tá vendo que ele recebe um monte de coisa, sabe um monte de coisa, mas sempre fica na dele, não compartilha, não multiplica o entendimento. E você vai chegar pra ele e vai contar, olha, eu descobri um negócio. Na parábola dos talentos, fala sobre a gente compartilhar o que nós temos. Inclusive, se a gente acha que é pouco. Porque o cara que tinha 1 talento sofreu as consequências de não ter compartilhado 1. E o cara que tinha 5, era 5 vezes o talento do outro, ele teve coragem de multiplicar, se arriscar e multiplicar. E ele conseguiu multiplicar. E por isso, ele foi recompensado. Então, a Bíblia nos mostra que nós devemos compartilhar até quando nós temos pouco. E não ser travado por causa do medo. Porque o medo, Deus nunca encorajou o medo na gente. Então a gente enfrenta o medo e a gente compartilha. Esse é o número 1. Número 2. Quando a gente fala das outras áreas da vida, por exemplo, finanças, o que Deus nos abençoa? Se a ideia dele é sempre multiplicar, é sempre ser uma bênção para as pessoas e nos dar a oportunidade de ser uma bênção, nós devemos multiplicar tudo aquilo que nós recebemos com sabedoria, com entendimento, com discernimento e com paz no coração, que esse é o juízo do nosso coração, é a paz. Então a gente se move dessa forma. Mas isso nos leva a entender algo que um pastor sempre comenta, que é: por que Deus te abençoa, irmão? Por
Por que ele vai te entregar finanças? Por que ele vai te levar para tal nação? Por que ele vai te confiar o emprego que você está sonhando? Ele vai fazer isso se você for multiplicar aquilo que você está recebendo. Tá recebendo bem? Multiplica. Tá estudando? Multiplica. Tá tendo entendimento sobre as palavras que Deus está te revelando? Multiplica. Não guarda para você. Não seja, esse mesmo pastor fala, não seja uma represa, mas seja um rio que flui. Porque represa não tem como confiar coisa em represa. Porque se eu olhando de fora, a minha ideia é que tudo seja multiplicado e que os entendimentos e as bênçãos sejam multiplicadas, por que eu vou confiar em alguém que não multiplica? Se é do meu caráter multiplicar, por que eu vou confiar em alguém que não multiplica? Terceiro ponto, o medo. Deus nunca nos chamou para se mover por medo. Na verdade, Ele nos chama para enfrentar os nossos medos, ser corajoso, ser firme e ser forte. E a gente vê que o medo é o que trava esse funcionário aqui, esse servo. Porque ele tendo teve medo do Senhor que ele servia e não se arriscou para multiplicar esse Agora que tinha 5 vezes mais que esse servo, ele se arriscou, porque conhecia o caráter do Senhor, conhecia o que era o coração por trás do Senhor, o que o Senhor estava querendo com aquilo. E ele se arriscou para cumprir aquilo que o Senhor estava querendo. E aí, multiplicou, deu certo. Agora o outro, com medo de dar errado, travou e não seguiu em frente. E aí, por isso, ele foi parar, né, no lugar onde tem ranger de dentes. E isso nos mostra o caráter de Deus, o que Ele espera da gente e como Ele nos abençoa e o porquê. Primeiro que, desde Abraão, quando Deus vai dar a promessa para ele, Ele fala, através da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a gente já vê que é a ideia de Deus que não fazer só por um homem, por fazer e terminar ali, mas fazer através de um homem em toda a terra. Que sejamos alguém confiável para Deus. Que Ele guarde você essa semana, que guarde a sua mente, que guarde seu coração, guarde o nosso coração. Continue nos dando entendimento sobre a palavra dEle, sobre o caráter dEle, aquilo que Ele espera de nós, para que a gente consiga corresponder. E o desafio dessa semana é multiplicar aquilo que você já tem. Qual que é a palavra que Deus te deu? O que é que você tem nas suas mãos hoje, sendo pouco ou sendo muito, que você consegue multiplicar?